Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre essa ideia de uma das grandes obras do historiador Eric Hobsbawm, uma das grandes obras chamado A Era das Revoluções. Vamos tentar entender um pouquinho o que está por detrás desse conceito. O que seria essa Era das Revoluções? O que esse historiador, Hobsbawm, está chamando de Era das Revoluções? Qual é o momento cronológico dessa Era das Revoluções? Qual é o momento cronológico? O que ela representa como movimento? Será que ela reflete na sociedade atual? Bem, então, vamos aqui pensar um pouquinho. Em primeiro lugar, se nós analisarmos a origem, o momento histórico que vai se originar, o que o historiador Eric Hobsbawm vai se chamar a Era das Revoluções, vai ser na segunda metade do século XVII, lá na Europa. Na segunda metade do século XVII, na parte ocidental da Europa, onde nós já observamos uma série de transformações acontecendo desde o século XV, através do renascimento cultural, através da formação dos Estados modernos, através da reforma protestante, do movimento das grandes navegações, mudanças de mentalidades, mudanças culturais estavam ocorrendo nessa Europa do século XV ao começo do século XVII. Uma série de mudanças mentais, culturais já estava em jogo, já estava em curso. E o que se observa durante a segunda metade do século XVII é uma revolução científica, a presença de uma revolução científica, onde a essência dessa revolução científica é a racionalidade. A racionalidade vai ser a grande essência dessa revolução. Uma revolução que vai contribuir principalmente no campo do heliocentrismo, principalmente em relação às questões dos estudos sobre o heliocentrismo, mas uma revolução que também irá discutir questões no campo da matemática, da física, da biologia, das ciências humanas. Então, claramente uma revolução que já discute, afinal de contas, quando você fala dessa revolução científica, da racionalidade e dos principais pensadores que se envolveram nessa revolução científica, na Europa da segunda metade do século XVII, você está falando de quem? Locke, que por sinal vai participar também do movimento iluminista, pensadores como Descartes, Kant, então são alguns Francesco Redi, são alguns pensadores que vão estar presentes nessa revolução científica do século XVII. Além disso, a origem desse termo Era das Revoluções também vai se dar na Inglaterra da segunda metade do século XVII. A Inglaterra da segunda metade do século XVII, que vai vivenciar dois momentos revolucionários, mas que fazem parte de um só contexto. O primeiro momento, por volta de 1640, 1644, uma guerra civil. Um momento que vai ocorrer através de uma guerra civil. É a chamada Revolução Puritana. A Revolução Puritana de 1640. A revolução que vai ser responsável, de uma forma extremamente violenta, pela deposição do primeiro monarca absolutista na Europa, que é deposto através de uma guerra civil por um movimento revolucionário. Ela vai depor a monarquia de Carlos I, a monarquia absolutista de Carlos I. Uma revolução que não consegue ainda estabelecer uma monarquia liberal ou parlamentar na Inglaterra. Afinal de contas, após a queda de Carlos I, a Inglaterra vai vivenciar uma república ditatorial, que é a famosa República Cromwelliana, e isso até a morte de Cromwell, até a morte dele. Essa República Cromwelliana, ela não continuou
porque os setores do parlamento inglês, tanto os chamados setores do alto parlamento, como o baixo parlamento, eles acabaram impossibilitando que o herdeiro de Cromwell desse continuidade a essa república. E o parlamento restaura a monarquia. Ele restabelece a monarquia. Só que quando essa monarquia volta a governar na Inglaterra, o que se observa é que quem vai voltar é a dinastia que estava anteriormente, na época de Carlos I, os Stuarts. Carlos I era Stuarts. Os Stuarts vão retornar ao poder. E os Stuarts, principalmente com o Jaime II, que antes dele teve o Carlos II, principalmente com o Jaime II, os Stuarts vão tentar, Carlos II, o Jaime II, ele vai tentar restaurar o absolutismo. E o parlamento, pela primeira vez, as duas câmaras, a Câmara dos Lordes, o Alto Parlamento, a Câmara dos Comuns, o Baixo Parlamento, vão se unir e vão articular a chamada Revolução Gloriosa de 1680, 1688. A Revolução Sem Sangue, a Revolução Branca, que não ocorre através de uma guerra civil. É um golpe político que vai destituir a monarquia Stuart do Jaime II e vai estabelecer no poder o seu genro, o holandês Guilherme de Orange, com o título de Guilherme III. E a partir daí, nós temos a presença de um documento chamado Bill of Rights, ou a Declaração de Direitos, onde a partir desse documento vai se estabelecer a monarquia liberal na Inglaterra, onde o papel do rei vai ser apenas o quê? Reinar. Quem governará é o parlamento. Um documento que vai ser muito importante para a garantia de diversos direitos, inclusive para garantir a tolerância religiosa e até mesmo o fim das práticas mercantilistas, o que vai mais tarde favorecer o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Então, na verdade, nós estamos diante de dois movimentos que favorecem futuramente o que nós vamos chamar de estados burgueses. A origem da Era das Revoluções está bem aqui nesses dois movimentos. Mas é preciso observar que o momento de definição, o momento que os chamados movimentos que fazem parte da Era das Revoluções, eles irão se definir principalmente no século XVIII, se estendendo até 1848. Esse é o momento de definição dos movimentos da Era das Revoluções. O século XVIII se estendendo até 1848. E aqui nós teremos, na verdade, a presença de vários movimentos, principalmente na Europa, mas também aqui na América, a chamada América anglo-saxônica, no caso, os Estados Unidos. E quando se fala desses movimentos que vão definir na Europa e nos Estados Unidos a chamada Era das Revoluções, nós estaremos falando do Iluminismo, que é um movimento de caráter intelectual, acima de tudo, um movimento de caráter ideológico, que vai fundamentar o liberalismo político, que vai fundamentar o liberalismo econômico, que vai fundamentar a liberdade de expressão, através principalmente dos seus pensadores, como Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Adam Smith, Quesnay, Turgot, da chamada escola fisiocrata. Esses pensadores, eles são fundamentais para a ideia do liberalismo político, do liberalismo jurídico, do liberalismo econômico, do liberalismo de expressão. O iluminismo, acima de tudo, que vem propor mudanças, eu diria, no campo basicamente burguês, porque ele é um movimento burguês. Ele é, acima de tudo, um movimento burguês. Além disso, nós teremos nos Estados Unidos, fazendo parte também da Era das Revoluções, aqui no século XVIII, no momento de definição, nós teremos a Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos. A Revolução Americana que vai se caracterizar também como um movimento burguês.
A Revolução Americana, que vai ter como principal documento a declaração de guerra da independência dos Estados Unidos, inspirada no movimento iluminista. A Constituição americana, que vai surgir depois dessa independência. Observe que a primeira e única Constituição dos Estados Unidos, que vão surgir depois da independência, nem a Constituição, nem a declaração de guerra pela independência dos Estados Unidos vão garantir a abolição da escravidão. Observe que as 13 colônias inglesas, os Estados Unidos vão ficar independentes politicamente. Tá? São os primeiros a romperem o pacto colonial, o sistema colonial na América. Tá? Os primeiros a realizarem a ruptura do sistema colonial na América europeu são, na verdade, as 13 colônias inglesas, que vai levar à independência dos Estados Unidos. Uma luta principalmente contra o aperto do sistema colonial, uma luta principalmente contra a questão tributária, mas que não vai garantir, por exemplo, uma proposta de abolição da escravidão. Além da Revolução Americana, fazendo parte da Era das Revoluções, nós teremos também a Revolução Industrial, principalmente na sua primeira fase, que vem com uma proposta de consolidar o capitalismo no aspecto socioeconômico, ou seja, definindo a sociedade de classe, definindo o trabalho assalariado. A Revolução Industrial, que vai se caracterizar como uma evolução do sistema produtivo, uma evolução da manufatura para o sistema de maquinofatura. A Revolução Industrial, na sua primeira fase, que terá o pioneirismo britânico, o pioneirismo inglês, por diversos fatores, e dois deles vão ser muito importantes: a acumulação primitiva do capital e mão de obra disponível e barata, principalmente proveniente da política dos encloses, da política de cercamento dos campos. A Revolução Industrial, que trará consequências como urbanização, falência de corporação de ofício e precárias condições de vida e trabalho do proletariado, e a resistência desse proletariado a essas dificuldades sociais trazidas pela Revolução Industrial. Fazendo parte também da Era das Revoluções, nós temos a Revolução Francesa, que vai consolidar o capitalismo no aspecto político-jurídico, uma revolução feita pelo terceiro Estado, uma revolução feita pela maioria da sociedade francesa, que envolve setores da burguesia, que envolve camponeses, que envolve trabalhadores urbanos, setores do baixo clero, que irão fazer. A Revolução Francesa é feita pelo terceiro Estado, apesar de não ser feita para o terceiro Estado. A Revolução Francesa, que terá como principal documento a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento que garante ali o direito e a proteção à propriedade privada, um documento que fala do voto censitário, um documento que traz a igualdade jurídica, mas não acaba com a desigualdade social. A Revolução Francesa, que terá suas idas e vindas, uma revolução contra o antigo regime, uma revolução contra a situação da miséria social, uma revolução que teve o seu momento de esquerda com os jacobinos, mas que também vai ter o seu momento de direita com os girondinos, porque essa revolução ela nos mostra esse embate pela primeira vez dessa política ideológica definida direita e esquerda, que com certeza tem muita coisa diferente do que a direita hoje, do que a esquerda hoje, do que foi a direita e a esquerda na época da Revolução Francesa. Mas essa ideia de partido político de direita e de esquerda, nós teremos aqui na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que na verdade terá a presença mais tarde de um império, o Império de Napoleão Bonaparte. Napoleão, basicamente ali no poder, como imperador, e após a sua derrota para as forças conservadoras e até mesmo Inglaterra, que vai apoiar as forças conservadoras como Áustria, Prússia e Rússia, e após sua derrota, o que se vê é que as forças conservadoras
principalmente a Áustria, a Rússia e Prússia, reunidas no Congresso de Viena e realizando a Santa Aliança, tentam trazer de volta o absolutismo. E diante disso, nós teremos o quê? O prolongamento dessa era das revoluções, nas chamadas revoluções liberais burguesa de 1820, 1830, 1848. Revoluções que estão lutando principalmente contra o tradicionalismo monárquico, contra as forças conservadoras do Congresso de Viena e da Santa Aliança, que querem trazer de volta o absolutismo. Revoluções que vão ter um caráter liberal, mas que em 1848 terão também um caráter nacionalista e terão também o seu lado de primavera. Vão se proliferar em vários cantos da Europa, chegando até mesmo aqui na América Latina, como por exemplo na praieira do Brasil do início do Segundo Reinado. Faz parte da Era das Revoluções. A Era das Revoluções, esses movimentos irão refletir ainda no século XIX na América Latina. Os ideais liberais, os exemplos de luta desses movimentos que fizeram parte da Era das Revoluções vão acabar estando presentes nos movimentos de independências das Américas Ibéricas, ou seja, a independência das colônias espanholas, a independência do Brasil, que são independências que vão ter o reflexo, principalmente na luta contra o sistema colonial, na luta contra o pacto colonial, ou até mesmo da América Francesa, é o caso do Haiti. Primeiro movimento de independência na América Latina. Um movimento que primeiro lutou pela abolição da escravidão. Um movimento liderado por negros haitianos. O famoso haitiísmo, como ficou chamado pelas elites da América Latina, que olharam para esse movimento como um movimento extremamente ameaçador. Então, é evidente que os movimentos que fazem parte da Era das Revoluções chegaram a influenciar. Eles foram movimentos que acabaram, de certa forma, influenciando esse movimento de independência aqui da América Espanhola e da América Ibérica. E dentro dessa discussão, né, fica a grande pergunta. Mas, Jereba, o que foram de fato esses movimentos? Pelo que deu para perceber, são movimentos que estão comprometidos com a burguesia. Pelo que deu para perceber, são movimentos que estão comprometidos com o capitalismo. De certo. Porque quando você fala das principais características da Era das Revoluções, nós estamos diante de movimentos que a proposta deles é a superação do antigo regime. O que esses movimentos da Era das Revoluções vêm fazer é superar o antigo regime, é superar o absolutismo político, é superar o mercantilismo, é superar a sociedade estamental que privilegiava o primeiro e o segundo Estado, é superar essa relação íntima entre Estado e Igreja e as práticas de intolerância religiosa. Essa é a proposta dos movimentos da Era das Revoluções, ou seja, consolidar o capitalismo, acima de tudo. Consolidar o capitalismo, consolidar, na verdade, os chamados Estados liberais burgueses. A proposta da Era das Revoluções é essa, consolidar os chamados Estados liberais burgueses, ou seja, a monarquia liberal, ou em alguns casos até mesmo o modelo republicano, consolidar o liberalismo econômico, consolidar a chamada sociedade capitalista de classe, consolidar as práticas de tolerância religiosa ou até mesmo de laicismo, de Estado laico. Então, a Era das Revoluções, a proposta do movimento, acima de tudo, é consolidar os interesses do capitalismo e da burguesia. Porém, essas ideias liberais presentes na Era das Revoluções vão acabar servindo também para movimentos abolicionistas no Brasil do século XIX, vão servir para os próprios movimentos operários da Europa do século XIX e mesmo estão presentes até hoje. Quando você olha movimentos identitários, eles levantam essa bandeira da luta pela igualdade, pela liberdade, pela vida,
que foram as bandeiras principais levantados pelos movimentos da Era das Revoluções, apesar de serem movimentos burgueses que vêm com uma proposta de consolidar o capitalismo. Isso foi a Era das Revoluções. Ok, galera? Um grande abraço e até o próximo encontro.